Estamos de volta com o Jornal da Oeste, primeira edição, e agora a gente traz a atualização sobre a detenção do ex-deputado federal Alexandre Ramagem, às 9 horas e 23 minutos. Temos informações. Você que já nos acompanha desde cedo, desde as primeiras horas aqui do nosso jornal, às 7 horas da manhã, sabe que conforme representantes da empresa Imigrex, que está prestando assistência ao Ramagem e à família dele, o ex-chefe da ABIN, durante o governo de Jair Bolsonaro, foi detido depois de uma abordagem policial em Orlando por uma infração leve de trânsito e, em seguida, aí sim ele foi encaminhado ao ICE, que é um procedimento comum na Flórida. Ainda de acordo com a Imigrex, Ramagem tem um pedido de asilo em curso. Está muito bem amparado juridicamente, diz a Imigrex, e também há a expectativa de que ele seja liberado em breve. Vamos nos aprofundar nesse assunto então. Rodrigo Constantino, Carol Esponza, Guta Pini e eu vamos conversar agora com a advogada de imigração, direto dos Estados Unidos, a Ana Schaffert, que gentilmente nos atende nesta manhã. Muito bom dia, Ana. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigado por estar conosco. Bom dia, muito prazer estar aqui com vocês hoje. Ana, começo perguntando a você. Ontem, durante todo o dia, houve essa guerra de narrativas, essa distinção entre detenção, prisão. Enfim, ele está detido, ele foi preso. Qual é a situação de momento do Alexandre Ramagem? Bom, ao que tudo indica, ele foi detido e eu até entendo essa tentativa de encaixar essa narrativa ao cenário da política brasileira, né? Mas ao que tudo indica, essa detenção do Ramagem, ela é parte de algo muito mais amplo, que é a política imigratória do governo Trump, que inclusive foi um dos temas muito fortes durante a campanha do Trump. A estimativa é que aproximadamente 14 milhões de imigrantes ilegais entraram nos Estados Unidos no governo Biden. E o Trump ele se elegeu justamente com a promessa que iria deportar todas essas pessoas. E para executar esse plano de deportação, alguns estados colaboram com o Trump, outros não. No caso da Flórida, que foi o local que a detenção aconteceu, o governador DeSantis ele é muito vocal em colaborar, sim, com as autoridades federais nesse plano. E para explicar, o federalismo americano ele determina que alguns poderes são do governo federal, outros são do governo estadual. E nesse caso específico, a execução da lei migratória em si, ela é realizada pelo governo federal. Já a regulamentação das leis de trânsito é de matéria de competência estadual. Dessa forma, no curso regular de uma blitz de trânsito, pode sim o Estado, identificando alguma irregularidade e não conseguindo confirmar o status legal daquela pessoa, encaminhar essa pessoa ao ICE, que é o órgão federal responsável pela execução da lei migratória, e assim cada um fica na sua competência, mas tendo essa cooperação. E é o que tudo indica foi exatamente o que aconteceu. Não conseguindo, então, confirmar o status legal do Ramagem aqui nos Estados Unidos, não tendo essa clareza, ele foi detido pelo ICE, que foi, sim, fruto de uma blitz regular. E é importante mencionar que isso tem acontecido de forma muito corriqueira aqui na Flórida. Eu tenho até uma comunicação do próprio DeSantis, que ele menciona que mais de 10 mil detenções aconteceram. Essa declaração foi de janeiro, mas imagino que até agora esse número é muito maior, justamente dessa colaboração entre Estado e governo federal. E porque possivelmente aconteceu essa confusão acerca da situação legal do Ramagem. O Ramagem veio nos Estados Unidos, possivelmente foi com visto de turista, isso foi, os dados públicos nos mostram, em setembro de 2025, e no visto de turista você fica autorizado a estar até 6 meses no país. Mas se você solicita o asilo político, esse asilo ele te autoriza a estar nos Estados Unidos por um período superior. Só que os dados públicos, quando você entra no Departamento de Segurança da Fronteira dos Estados Unidos, você tira o I-94, que é um formulário que mostra sua autorização de estada inicial nos Estados Unidos, poderia ali estar mostrando 6 meses, que é o prazo regular para um turista estar nos Estados Unidos. E o que pode ter acontecido é que eles, então, viram aquele prazo expirado e não tendo visibilidade do processo de asilo no momento da blitz, eles detiveram o Ramagem. Agora, o que acontecerá com o Ramagem na parte legal? As informações públicas, então, confirmam que ele está com esse processo de asilo, então o procedimento padrão é eles pedirem uma audiência de fiança em que para que ele continue respondendo esse processo de asilo em liberdade. Nessa audiência de fiança, terão que demonstrar que ele não é perigo para a sociedade,
que ele não tem risco de fuga e que ele tem vínculos aqui com os Estados Unidos. Não tem nada a ver com o processo de extradição. Eu recebi bastante essa pergunta de ontem para hoje. Os dois institutos eles são distintos na natureza, nos requisitos, nos procedimentos. E a extradição, ele é um mecanismo bilateral regido por tratado e exige como condição preliminar a tipicidade de um crime nos dois países. Então, assim, não há nada uma coisa a ver com a outra. Quem faz a próxima pergunta para a senhora, doutora, é o Rodrigo Constantino. Bom dia, doutora Ana. Pois é, esse caso está com muitas informações aí desencontradas, né? A imprensa falou uma coisa, a Polícia Federal falou outra, gerou muita confusão. E pelo que eu soube da própria Ludmila Lins Grillo, que é da Imigressa, a empresa que cuida aí da questão imigratória, né, do pedido de asilo do Alexandre Ramagem, o advogado já teria pedido motion for bond, né, que é aquela liberdade provisória enquanto ele responde, enquanto ele explica às autoridades a sua situação. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte, doutora Ana. Normalmente, nesses casos de quem vem com visto de turismo, o visto ele acaba, né, ele expira, e ela já entrou com um pedido de asilo que está pendente, como é que fica a situação dessa pessoa nos Estados Unidos? Ela pode permanecer, ela pode trabalhar, tem o I-485, como é que fica a situação de uma pessoa que entrou nessas condições e está com pedido de asilo pendente em relação ao dia a dia nos Estados Unidos? Perfeito. A pessoa fica legalmente nos Estados Unidos. Ela vai, sim, após 150 dias da pendência do processo de asilo, solicitar uma autorização de trabalho, que com isso ela pode tirar o que chama Social Security Number, que é o equivalente ali mais próximo ao CPF no Brasil, que permitirá que ela tenha, então, uma identidade fiscal nos Estados Unidos e, sim, iniciar a sua vida regular no país. Ele não está ilegal nos Estados Unidos. A pendência de um processo legítimo de asilo não permite o que chama de accrual unlawful presence, ou seja, o acúmulo de presença ilegal. A pessoa ela fica autorizada a estar no território americano. Quem vai fazer a próxima pergunta é a Carol Esponza. Diga, Carol. Doutora Ana, bom dia. A gente está acompanhando aí algumas declarações do Andrei, né, do delegado da Polícia Federal aqui do Brasil, falando que tem uma cooperação, uma grande cooperação contra o crime organizado, e para isso Ramagem teria sido abordado ali. O que se sabe de qualquer tipo de cooperação da Polícia Federal do Brasil, ou de qualquer outro órgão brasileiro com órgãos dos Estados Unidos, o ICE, propriamente dito? O ICE não seria o órgão responsável por uma potencial extradição, uma potencial colaboração. Então, assim, a gente já começa com essa impossibilidade de existência dessa cooperação nesse aspecto do que aconteceu na prisão do Ramagem. Eu até fiz aqui uma anotação para explicar sobre o processo de extradição, que seria, se essa cooperação fosse de fato, tivesse sucesso, que seria o procedimento que ocorreria. A extradição ela inicia na Embaixada do Brasil com o Departamento do Estado americano, não é o ICE, são dois órgãos separados. Ele segue para uma análise técnica pelo Office of International Affairs, do Departamento de Justiça, para então chegar no procurador federal do distrito onde se encontra a pessoa e tem que ter uma audiência judicial específica para verificar se essa pessoa ela pode ser extraditável. E aí, nessa audiência, é permitida a ampla defesa, o contraditório, e no caso do Ramagem, uma potencial extradição, obviamente ele irá trazer que os elementos da sua perseguição, daquele que está solicitando a extradição, é justamente aquilo que figura o caso de asilo político, né? Uma perseguição política. Então, isso adiciona uma camada extra de complexidade. Então, essa prisão que aconteceu, ela não teria como, juridicamente falando, ser fruto dessa cooperação via tratado de extradição. Doutora Ana Schaffert, muito obrigado pela sua participação, advogada de imigração, falando conosco ao vivo aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Mais uma vez, muito obrigado pela gentileza de participar do nosso jornal. Bom dia para a senhora, até a próxima. Bom dia, até mais.